galera do canal, aqui é o Alex, Dependência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar sobre o Tigar 11. É um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira da aposentadoria. Ele investe em várias vertentes aí, né? CRIs, em equity, eles têm participação societária em alguns empreendimentos, né? Que é bem interessante. E investe em ações, fundos imobiliários e também tem imóveis físicos para renda. Vamos dar uma olhada. Está cotado a R$ 89,46, um dividend yield de 15,18%. Ele está entregando um dividend yield alto por causa da desvalorização das cotas, né? E um P sobre VP de 0,79, quer dizer que está 21% abaixo do valor patrimonial. Tem uma liquidez diária ótima de mais de 4 milhões de reais e vem apanhando aqui, né? Na variação de 12 meses, de menos 18,48%. Como boa parte da carteira é em equity, participação societária em desenvolvimento de loteamento, incorporações, com essa alta da taxa Selic novamente, né, diminuiu as vendas. E o fundo, praticamente, o equity faz boa parte da carteira. Então, com a diminuição das vendas, consequentemente diminuiu a receita e a distribuição do fundo. Por isso ela deu essa caída grande aqui, ó, nesses últimos tempos também. Fora os problemas econômicos externos e internos do Brasil também. O fundo entregou R$ 1 de dividendos em abril. A gente pode observar aqui que desde aqui de 2020, julho de 2022, o dividendo vem só caindo. Mas se a gente observar aqui, ó, o dividend yield, ele sempre tenta manter em R$ 1 e R$ 1,10. Por isso, quando a distribuição cai, as cotações do secundário ele acompanha, né? Para sempre entregar essa faixa de valor aqui, ó, de 1 a 1,10. De 1 a 1,10% ao mês. História gerencial de abril de 2025. O fundo tem uma taxa de administração de 1,28% ao ano e de gestão 0,22%. E não tem taxa de performance. Para quem não conhece o fundo, né, a fundo, vamos dar uma olhada aqui na tese de investimentos. Que eu acho bem interessante para a gente conhecer melhor a fundo, né, o que a gestão, o que esse fundo imobiliário faz. O fundo possui principalmente investimento na participação societária de equity, de projetos de desenvolvimento residencial, ou seja, foco do fundo é a participação ativa de todos os processos de desenvolvimento e empreendimentos imobiliários, como por exemplo, loteamentos abertos, condomínios fechados, incorporações verticais e horizontais, projetos de multipropriedades também. Também CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários, shoppings e ativos eles também têm ativos em bolsa e imóveis para renda. Conhecer a estratégia de locação. Vamos começar pelo urbanismo. O fundo, eles têm participação em algumas SPEs, alguns empreendimentos. Eles têm participação societária, né? E com isso eles fazem loteamentos abertos e condomínios fechados. Eles fazem todo o desenvolvimento da infraestrutura desses empreendimentos. Em unidades imobiliárias finalizadas, eles já compram um lote, né? Ele compra no atacado e depois vende no varejo. Ele compra 100, 200 lotes lá, 1000 lotes, sei lá, dependendo da área, né? Aí depois eles vendem fracionado, um a um. E eles conseguem ter um valor agregado maior. O fundo tem participação societária na Cipasa. Tem 43 empreendimentos atualmente na carteira e o fundo possui 53,3% da sociedade controladora. E também tem
participação societária de 67,45% da Nova Colorado S.A. E já que possui no seu portfólio 24 empreendimentos em seu portfólio. E quase 100% das obras já estão concluídas. Então o fundo não precisa ficar injetando mais dinheiro para terminar essas obras. Esse é um ponto positivo. E 84% das unidades estão vendidas. A incorporação, o fundo desenvolve incorporações verticais, prédios de apartamentos, ou horizontais, como condomínios de casas. Multipropriedade. Essa classe de ativo de multipropriedade ele vende frações da propriedade, que permite usá-la por meio de período específico a cada ano. Essa classe de ativo permite bons retornos ao desenvolvedor, visto que possibilita a venda de unidades por preço por metro quadrado mais elevado do que as incorporações tradicionais e gera um fluxo robusto de recebíveis na carteira. Mas só que também essa classe de ativo aqui, eles são mais arriscados, né? Porque quando uma pessoa investe nesse tipo de ativo, ele quer para lazer, né? E se eles tiverem diminuir a sua receita ou for ficar desempregado ou coisa parecida, não tiver dinheiro na sua casa, a primeira coisa que ele vai fazer é cortar esses supérfluos, né? E lazer, por mais que não é uma coisa supérflua, né? Ele não vai deixar de colocar leite, pagar aluguel da casa ou parcela da casa onde você mora para continuar pagando essas parcelas das multipropriedades, como resorts ou coisa parecida, né? Então, eles são mais sensíveis nesse caso. Então, por isso, a primeira coisa que começa, a primeira classe que começa a ter as inadimplências é o de multipropriedade. Shopping, que é esse aqui é o único shopping, é o único ativo de shopping que ele tem aqui, né? É o Brasil Shopping Center, que fica lá em Goiânia. O fundo também possui esse imóvel em Goiânia, que é o Garavelo Center, está alugado para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no prazo de 5 anos, a contar em fevereiro de 2020. O fundo tem 50% de participação desse imóvel. O fundo também investe em certificado de recebíveis imobiliários, CRIs, para financiar projetos aí de imobiliários como residenciais, loteamento e incorporações e que possuem fluxo de caixa proveniente das vendas de unidades. Na bolsa, eles têm ações da Alphaville SA, que é uma das maiores empresas aí de condomínio fechado, né, do país. A estratégia do fundo, agora a gente sabe como funciona esse fundo imobiliário, né? Fica mais fácil entender o relatório gerencial. Agora que a gente entendeu a estratégia do fundo, fica mais fácil de entender o relatório gerencial. Taxa Selic nas alturas, o aumento do custo de financiamento desacelera as vendas. E por outro lado, o aumento no custo de crédito eleva o custo dos projetos e, consequentemente, pressiona a margem dos desenvolvedores. Por isso, a receita e a distribuição do TIGAR vem diminuindo. O custo de obra aumentou e muito e a velocidade das vendas vem diminuindo. Com o aumento nos resgates da caderneta de poupança, os recursos têm se tornado mais escassos, levando os desenvolvedores imobiliários a recorrerem ao mercado de capitais. Com essa escassez, os fundos imobiliários de papéis vão se beneficiar, porque como os bancões vão começar a exigir vão ser mais criteriosos em fazer financiamento, os desenvolvedores vão partir para fundos imobiliários
outras instituições para fazer financiamento das obras. Monitoramento de ativos, urbanismo. Durante o mês de abril foram comercializadas 203 unidades dessa classe, que resultou em 19.610 de valor geral de vendas. E o fundo registrou uma inadimplência de 4,92%. A gente pode reparar aqui que em janeiro, que teve aqui o lançamento, né, de um empreendimento, ele vendeu bastante nesse mês de janeiro aqui de 2025. Nova Colorado comercializou 48 unidades, que resultou em 8.270.000 de VGV. Comercializado 47 unidades das classes de incorporação, que resultou em um VGV de 19.960.000. E a inadimplência está em 3,14%. Multipropriedade, ele possui apenas um ativo, que é o Aqualand Resort. 175 frações do empreendimento, que representou 9.980.000 em VGV. A gente pode observar aqui também que a expectativa de vendas em VGV era 55, mas foi vendido metade, né? Então, normalmente esses multipropriedades eles conseguem aumentar suas vendas nas férias de janeiro e de julho. Por isso é bem elevado aqui, ó, o VGV nessa época. Mas a expectativa era de uma venda bem maior e vendeu bem menos, né? Esse aqui é um ponto de atenção. A inadimplência da multipropriedade ficou em 5,53%. O crédito teve duas operações de venda no valor de 20.830.000 e 4 operações de compra no investimento de 42.770.000. Uma taxa média ponderada de IPCA mais 11,70% ao ano, uma baita taxa. O retorno acumulado de 12 meses, o fundo vem sofrendo desde aqui, ó, de setembro de 2024. Chegou ao seu fundo aqui em janeiro de 2005 e em março aqui ele recuperou bem, 15,04%. Ainda tem esse upside aqui, ó, para ele subir de 18,42%. A não distribuída é de 6 centavos por cota. E já soltou um guide isso aqui para o primeiro semestre de 2025, que fica em 90 centavos a R$ 1,10 por cota. Podemos observar aqui na receita, ele trincha bem, né? O crédito, equity, imóveis para renda, fundos de renda fixa, ativos de bolsa. Por isso é bom, né? Tem fundos imobiliários aí que no seu relatório coloca receita e não destrincha, né, nada do que vem nessa receita, né? E na despesa também, aqui, ó, taxa de administração, taxa de gestão, taxa de performance e outras taxas. O resultado por cota foi de 94 centavos e distribuiu R$ 1. Então ele usou a reserva de lucro não distribuída. Em participações de desenvolvimento, 76,52%, de crédito 17,70%, ativos em bolsa 4,14%, fundos de renda fixa 1,40% e imóveis para renda bem pouquinho aqui, ó, representa 0,16%. 10 ativos, 126 de carteira de recebíveis de equities performados. Esse equity performados são ativos que já estão prontos, né? Sem a necessidade de reinvestimento para terminar a obra. E eles já estão tendo receita, né? E esse equity em desenvolvimento, já a palavra já diz, né? Está em desenvolvimento e que, se caso precise de novos aportes, o fundo vai fazê-lo. De crédito são 43 ativos. Ativos em bolsa são 7, né? 6 de fundos imobiliários e uma ação.
Land Bank são terrenos, né, disponíveis para o desenvolvimento. Eles possuem 18. Possuem um. E shopping também possui um. Equity. A gente vê aqui que a TIR dela é bem interessante, né? De 15,24% mais a inflação. 91% das obras já estão concluídas e 71% das vendas já foram concluídas também. Folha de crédito tem umas taxas bem interessantes aqui, né? Inflação mais 12,43% ao ano, CDI mais 3,7% ao ano. E a LTV é bem interessante, de 51%. Então tem uma margem de segurança bem interessante, né? Vou deixar o link do relatório gerencial na descrição. Porque são vários ativos, né, para quem tiver tempo aqui para dar uma olhadinha nesses ativos, é bem interessante. Esse aqui é o de crédito. Core é para longo prazo e tática é para ganho de capital. E aqui são a carteira de recebíveis, de equity, de construção, né, desenvolvimento. E aqui é de incorporação, que eu expliquei no começo desse vídeo. Equity, urbanismo, Cipasa, que eles têm participação, né, societária. E da Nova Colorado também tem participação societária desse empreendimento. A propriedade tem apenas um, graças a Deus. Muitos fundos imobiliários estão sofrendo por causa desses multipropriedades, como a HCTR e outros aí, né? Então espero que o mercado de fundos imobiliários tenha aprendido, né? Com essas dificuldades que eles estão tendo. Aí tem o equity de renda, que é esse imóvel de Goiânia que está alugado, e do shopping center também. E aqui é o banco de terrenos disponíveis para desenvolvimento. São vários aqui também. Ativos em bolsa, MXRF, esse aqui CPSH11, que é de shopping, multistratégia e 2 de recebíveis aqui. E é isso que eu queria conversar com vocês, galera. Eu tenho esse fundo imobiliário na minha carteira da aposentadoria. O fundo vem sofrendo muito, né, com essa alta da taxa Selic, né? Diminuindo as vendas, o spread de lucro vem diminuindo porque está aumentando o seu custo para desenvolver. Então, eu acredito que com a desaceleração da inflação e com a baixa da taxa Selic, esse fundo começa a deslanchar de novo, aumentando a sua receita e aumentando a sua cotação no secundário, né? Por isso, nesses patamares de valores, eu estou achando bem interessante. Mas se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!